Estamos de volta com Ponto com News. Nesta manhã a gente recebe o professor, escritor e palestrante Nailor Marques Júnior para falar sobre educação e mercado. Professor Nailor, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, bom dia. Na semana passada a gente falou que para que a gente tenha educação efetiva, essa educação precisa fazer sentido. Exatamente isso. Precisa fazer sentido porque senão ela não fica na cabeça das pessoas. Porque as pessoas acreditam, Ronaldo, que ir à escola é tipo assim, um mal necessário. Eu vou à escola, depois eu termino a escola e depois eu vou ver o que eu vou fazer na minha vida. Repara que a gente está vivendo o mal do segundo curso. É uma coisa constante no Brasil, faz tempo já. O sujeito faz um curso para ele ir à universidade e brincar. Participa de todo tipo de fé, mas ele não quer aquilo. Depois que ele vai ver ao final desse curso, ele já tem 24, 25 anos, o que é que ele vai fazer da vida? Aí são mais 5 anos. Quer dizer, ele vai entrar no trabalho, no mercado de trabalho com 30. Quer dizer, é uma loucura isso, é uma insanidade. Não é? Por quê? Ele fica dando trabalho para os pais. Exatamente isso, porque o cara tem um patrocinador. Não é? Ele tem um patrocinador que está bancando este sonho dele. Né? É como se formar e dizer assim, eu vou fazer concurso. Você pergunta a pessoa, o que você faz? Ele fala, eu estudo para concurso. Como se isso fosse uma profissão. Eu estudo para o concurso às custas de quem? Alguém tem que bancar isso aí. E às vezes eu estudo para concurso, leva mais 6 anos, 7 anos depois da faculdade. Alguém tem que bancar isso, não existe almoço de graça. Então o que eu entendo é que se desde o começo a educação dentro da escola faz sentido, e quando eu digo faz sentido aquilo que você aprende tem algum valor para que você grave. E depois ele veja alguma conexão com o mercado que ele vai usar, eu acho que a gente encurtaria esse prazo. Tanto é verdade que no mundo da tecnologia, repara, as pessoas já entram compreendendo qual é o sentido das coisas. Tanto você vê jovens prodígios neste mundo da tecnologia, já criando empresas fantásticas, youtubers, né? Ou criando games com 17 anos, com 18 anos. Repara que eles fizeram isso independente da escola. Eles descobriram o sentido sozinhos. E descobrindo o sentido foram atrás daquilo que queriam. É nesse sentido que eu acho que o mercado de trabalho precisa ter conexão com o mercado da educação. Tem gente... E você está citando justamente a ideia de mercado de trabalho, né? E a necessidade de uma relação com a educação. Mas me parece que o desafio é ainda maior, né? Fazer com que muitas vezes planejamentos, metas, também façam sentido para os colaboradores. Claro, essa é a ideia também, porque a mesma lógica que se aplica à educação, depois se aplica às empresas. Não é? Por quê? Porque dentro da empresa não adianta um chefe, um gerente empossado ao cargo de gerente, ou de superintendente, ou de diretor, propor metas que não tenham conexão com a realidade. É verdade que a gente precisa de metas grandes. Muita gente diz isso, empresa tem que pensar grande, pessoas têm que pensar grande, mas pensar grande tem que ter uma conexão com a realidade. Então eu ouço uma coisa sempre, que é assim, isso virou chavão, né? Nós temos que, quando as pessoas me encomendam uma palestra, por exemplo, dizem assim para mim, eu preciso tirar meus funcionários da zona de conforto. Meus amigos, prestem bem atenção numa coisa, quero esclarecer aqui um conceito que é equivocado. Nunca diga, fuja da zona de conforto, é errado isso. Esse conceito é errado. Nós não temos que fugir da zona de conforto. O que é zona de conforto? É o lugar onde você trabalha, desenvolve uma tarefa muito bem. Eu faço aquilo com a mão nas costas, eu tenho excelência em fazer aquilo. Tanto é verdade que faço confortavelmente. O que as pessoas precisam não é fugir da zona de conforto, é expandir a zona de conforto. Então, se a gente pensasse num alvo, no meio está a zona de conforto, onde é aquilo que você faz muito bem, com tranquilidade. Em torno da zona de conforto estaria a zona de aprendizagem, onde eu tenho algum desafio, mas não um desafio desesperador, que me faz crescer. E em torno da zona de aprendizagem eu tenho a zona de pânico, onde se eu propuser aquilo, o sujeito já desiste no meio do caminho. No afã de buscar o excelente, ele não consegue nem o bom. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre fazer propostas que estão conectadas entre a zona de conforto e a zona de aprendizagem. Vai chegar uma hora que eu incorporo a zona de aprendizagem na zona de conforto. Ou seja, eu expandi a zona de conforto. O que era a zona de pânico, então, vira a zona de aprendizagem. E aí eu crio uma outra zona de pânico ali em volta. É assim que o mundo evolui. Então, a gente sempre tem que trabalhar para ser excelente, ampliando a zona de conforto, fazendo uma conexão entre ela e a zona de aprendizagem. Eu tenho sempre um desafio, mas um desafio que faz sentido e que é possível de ser alcançado. Eu queria citar um filme aqui, muito interessante, um filme italiano de 2006, que dá bem um exemplo disso, chama Vermelho como o Céu. Sabe? É um aluno, um sujeito que fica cego, é o Mirko Mencati, ele fica cego, ele vai para a escola, ele fica cego num acidente, e eles querem jogar ele numa escola de alunos
que são cegos e que são preparados só para fazer coisas elementares assim, artesanato, Só que o menino, ele tem uma vocação especial. Ele é muito antenado em sons. E ele começa, malucamente, com um gravador, produzir filmes. Ele produz um filme com todos os efeitos sonoros. Ele consegue criar efeitos sonoros de chuva, de gente andando, de tudo. E claro que a escola detesta, porque ele é cego. Ele tem que ser cego. E ele tem que ser preparado para ser artesão, fazer qualquer outra coisa que um cego possa fazer, que dê algum sustento para ele. Mas ele não quer. Mas ele ganha o apoio de um professor que dê sentido naquilo que ele faz, de querer ir além, vejam, da sua zona de conforto de cego para a sua zona de aprendizagem. Bom, o fato é que com o apoio deste professor, com a preocupação desse professor como um indivíduo, Mirko Mencati se torna hoje um dos grandes nomes dos efeitos sonoros do cinema italiano. E ele continua cego. Vejam, isso é lindo, é uma história absolutamente linda. É um filme pouco conhecido, não é? Porque filmes europeus não são vistos no Brasil, mas a recomendação do dia é: se quer ver uma coisa bacana, veja Vermelho como o Céu. É lindo demais e dá bem essa ideia de conexão entre educação, sentido e mercado de trabalho. Muito bem, a gente está falando então sobre essa questão de sentido. Você vivencia essa realidade muito de perto, né? Porque além de estar relacionado ao mercado da educação, você está também relacionado ao mercado profissional, ao mercado de trabalho. E você falava sobre essa zona de conforto. Muitas empresas, então, não conseguem lidar muito bem com isso e jogam os seus colaboradores na zona de pânico? Jogam. Às vezes não é por mal, não é por falta de treinamento, é por falta de entender conceito. Por isso que a gente tem que continuar estudando. O mundo está mudando, nós estamos entrando na quarta revolução industrial, na revolução da inteligência artificial. Não é? Para fazer a mesma coisa, a máquina faz. Não precisa de um ser humano. Não é? Não precisa de um ser humano. Não é? Esses dias eu mostrei uma máquina de escrever para o meu filho e ele ficou assim encantado. Aí ele disse, ele disse: o que é isso? É uma máquina de escrever. Como funciona? Eu falei: você bate aqui, como no teclado, não é? E a letra vai aparecendo. Aí coloquei o papel para ele começou a bater e falou assim: meu Deus, que fantástico. Você digita, ela já imprime. Repara que ele reverteu o conceito. Ele achou espantoso que você digitasse e já saia impresso na impressora. Ele não entendeu que aquilo não era um ponto atrás. Compreende por quê? Porque ele tem 8 anos e a mente dele está muito lá na frente. Como que essa escola lida com isso? Né? Ela tem de fazer algum sentido para aquilo, para que ele possa ver, puxa, e ele tem noção de que um dia ele vai trabalhar. Ele sabe disso, de que um dia ele vai fazer alguma coisa produtiva. Agora, que coisa ele vai fazer? Talvez ele não saiba ainda, porque talvez aquilo que ele vai fazer não exista. Essa é a verdade. Muitas profissões que vão ser comuns em 2030, né, quando ele estiver no mercado de trabalho, ainda não existem. Né? Então eu tenho que preparar ele para o novo. Essa é a ideia. Então, se eu torno meu filho uma pessoa autônoma, capaz de incorporar novos conceitos, qualquer conceito que vier, ele incorpora. Agora, se eu preparo ele para fazer sempre a mesma coisa, quando o conceito novo vier, ele não enxerga. Essa é a grande questão. Assegurar sentido nas diferentes atividades é garantir que essas atividades sejam feitas com excelência? Sim, porque tudo aquilo que você se encanta vai direto para a memória de longo prazo. Tudo aquilo que você vê sentido. E aí você realiza aquilo de modo preferencial na zona de conforto. Quer dizer, sempre vai fazer bem. Não é? Quer dizer, quem gosta de falar é difícil. Quer dizer, você que é jornalista, a tendência natural é quando você lê um texto, você já lê com olhos de jornalista, você já lê de outra maneira. Nem que você não queira fazer pequenas críticas, você acaba fazendo. Fala: se eu tivesse feito esse texto, eu teria feito assim, teria feito assado. Olha, o cara usou um ponto errado. Aqui, olha, aqui ele usou várias vezes a palavra X e poderia ter usado a palavra Y. O texto tem um problema de coesão, ou tem um problema de coerência. Sem querer a gente faz isso. A gente quer dar aquilo, além de ser a nossa pitada, uma pitada melhor. Né? Isso é natural. E por que você faz isso? Ninguém está pedindo para você fazer. Às vezes você está de férias. É domingo, você está na sua casa lendo um jornal, lendo um texto na internet. Mas você faz isso sem querer. Por quê? Porque está incorporado em você. É essa que é a ideia. E você leva isso para o mercado. Essa história de que existe uma bobagem, de que existe a pessoa que trabalha, a pessoa que vive com a família, a pessoa que vai para o lazer, isso é uma bobagem. Existe você. Né? Não tem como ir para o trabalho e não levar as coisas de casa, ou ir para casa e não levar as coisas do trabalho. A gente não é máquina que desliga, fala: não, agora sou esse ou nada, agora sou o outro. Muita gente diz isso. Me desculpe, vocês teóricos que dizem isso, é uma grande bobagem. Na vida real, eu nunca encontrei ninguém que consegue fazer essa separação. Uma máquina sim, mas um homem não. A gente não separa e aí tudo vai funcionar melhor se tudo fizer sentido pra gente. Claro, porque daí a gente harmonicamente consegue agregar as coisas, né? Fazer com que elas se interajam, né? De modo lógico. E aí, evidente que essa pessoa consegue lidar bem com isso. Né? Claro, vai fazer melhor aquilo que ela faz todo dia. E vai fazer para sempre.
Porque nós vamos trabalhar, a gente está vendo a reforma da Previdência. Amigos, nós vamos trabalhar até morrer. Né? Prepare-se para trabalhar até os 75 anos. Se você não morrer até lá, talvez você possa se aposentar. Né? E se a gente se prepara para vir até os 75, a gente não se frustra. Se a gente puder viver puder trabalhar menos, melhor. Mas se você já estiver preparado até os 75, se fizer sentido na sua cabeça, você vai ser muito mais feliz, eu acho, porque vai trabalhar com mais produtividade. E aí, trabalhar com felicidade, esse é um tremendo desafio, Faz toda a diferença. Para não se tornar a atividade profissional um peso, né? Exatamente isso, porque vai ter que trabalhar de qualquer maneira. Professor Nailor, muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos com o professor Nailor Marcos Júnior, ele falou com a gente sobre educação e mercado, sempre uma discussão bastante relevante para você que acompanha a gente. E você pode nos acompanhar, inclusive, depois, né, da nossa conversa aqui, ao longo da manhã. A gente coloca o vídeo desse papo no YouTube, também no Facebook. E assim você pode acompanhar de novo, compartilhar com os amigos, enfim.